Olá, pessoal. Aqui na aula de demonstrações matemáticas, vamos ver esse teorema. É uma demonstração com negação e condicional. Então, vai ter uma negação e condicional. O teorema está pedindo, prove que se x² mais y é igual a 13 e y diferente de 4, então x é diferente de 3. Então, a negação está no y diferente de 4, no x diferente de 3. E o condicional está nesse C, então, aqui. E como veja, o objetivo é uma condicional, porque ele está falando assim, prove essa condicional. Daí a gente vai escrever as condições como dados. Então, lembra que tem o dados e o objetivo. Então, assim, o C é C, então. O que for C, que são essas duas coisas... Professor? Oi. Desculpa interromper. Eu quero fazer uma pergunta. Que quando você falou do trabalho, eu não lembrei de perguntar isso. Mas é porque o senhor, na aula passada, se eu não me engano, o senhor colocou uma demonstração informal e uma demonstração formal do mesmo teorema, né? Na demonstração informal tinha essa parte de dados e objetivo. E na formal não tinha. Aí, quando eu fui fazer o nosso trabalho, o primeiro exercício que eu fiz, eu não coloquei os dados e o objetivo. Não tem problema. Os dados objetivos que você está fazendo é o rascunho. Realmente, uma ótima pergunta, que é bom que a gente já esclarece. Essa questão de fazer dados e objetivos, você não precisa colocar, porque é o seu rascunho, é até você visualizar a demonstração. Quando você for passar o papel, no caso o LaTeX, daí você vai pôr com as suas palavras. Não é para ser tão resumido como o livro apresenta a prova formal, porque lá é muito resumido, aquilo é uma linguagem assim, para artigo de pesquisa, então não precisa ser tão resumido daquele jeito, embora esteja correto, porque ele mostra o mínimo necessário, mas não precisa pôr assim nessa... Isso aqui é só um guiazinho, como se fossem as suas notas. Consegui compreender, eu pensei isso também, aí justamente por isso eu não coloquei, mas ficou a dúvida, mas agora já esclareceu. Perfeito. É claro que na sua escrita vai aparecer assim, dado que isso e isso, né? Vai ter um item, que é uma frase, que vai ser um item numerado, um dos itens numerados, que você vai falar assim, olha, dado isso e isso. Então, de certa forma, pode ter um outro item, aí é um pouco optativo, se você quiser conversar mais com o leitor e ser didática, de falar, ó, nosso objetivo é provar que x é diferente de 3, entendeu? Você até pode, mas não precisa fazer desse jeito de tabelinha e tal, e uma parte fica ao seu critério. O importante é que precisa explicar tudo, mas se eu estiver lendo e sentir falta de alguma explicação, daí eu vou colocar como feedback a pergunta que estaria faltando. Tá bom, professor, muito obrigada. Perfeito, de nada, Juliana. Então é isso, o objetivo é uma condicional, aí você põe aqui dados, esses dois, e o objetivo é isso. Bom, aqui ó, é muito, assim, aquele resumão aqui, a prova vai ter a seguinte forma, você vai supor, não, tá certo, só complementando, né? Quando te dá os dados, como que você considera na escrita? Você não vai colocar dado na escrita. Você vai colocar o dado na forma de suposição. Então, você vai colocar, suponha isso e isso. Porque não é bem um dado, a gente põe o dado aqui para facilitar a didática dessa metodologia que o livro apresentou para a gente. Mas lá na demonstração, você não vai falar que foi dado, porque não foi dado assim explicitamente. É uma suposição. Então, você vai falar, suponha e colocar os dados. Daí aqui no colchete vai vir várias linhas, a demonstração propriamente dita, e depois no final você fala assim, portanto, né? Se isso e isso, então temos isso. Então isso. Desse jeito, assim, se isso e isso, então isso. Não precisa nem pôr o verbo temos. Só um então e o resultado já cumpre o papel. Daí a gente começa agora, então, de olho no objetivo, que é provar que x é diferente de 3. Você escreve isso como não x igual a 3, com os conectivos lógicos, né? A qualquer momento, me para perguntar, porque é importante entender tudo. Essa estratégia vai ser por contradição. Então, como a gente tem que provar que o x é diferente de 3, nós vamos assumir, e aqui fica, ó, nós vamos assumir que x é igual a 3, tá? Aqui no 16.
Aí, como é que fica a nossa tabela? Porque aí, nosso objetivo não é mais provar que x é diferente de 3. Nosso objetivo agora é supor que o x é igual a 3 e chegar em qualquer absurdo. E isso que é legal da prova por contradição, porque quando você tinha que provar que x é diferente de 3, é muito específico. Se você provasse que x é diferente de 5, não resolvia o problema. Se provasse que x é diferente de 6, não resolvia. É muito específico. Agora, se você traz o x igual a 3, que é o inverso que você quer provar, e aí a contradição pode ser qualquer coisa, pode ser 1 igual a 2, entendeu? Já abre o leque para uma coisa maior. Então, ficou... Tudo bem, é que aqui o livro, eu fiz questão de abrir toda a parte didática do livro. Lembra aquele resuminho que eu mostrei antes? Ele já está se expandindo, porque ele tem a suposição, as suposições do primeiro C e a suposição do x igual a 3. Prova de contradição, portanto, x diferente de 3. Aí a forma que você conclui vai ser assim, se isso, isso, então. Ó, eu tenho 2 perguntas para vocês. Vale 2 pontos cada. Deixa eu ver só deixa eu só pensar qual que eu faço primeiro, para uma não anular a outra, né? Veja aqui, ó, nós temos quantas suposições... não, são 3 perguntas, vai aumentando. Quantas suposições... Olha no 18 ao 22, do 18 ao 22, que seria a demonstração completa do teorema, caso esse colchete estivesse preenchido, né? Quantas suposições nós temos? 3? 3, perfeito. Tem essa aqui e essa aqui. A outra pergunta, agora que é importante eu fazer na ordem certa. É isso. Olha só. Essa... 3. Se eu provei por contradição, o que está me garantindo que a contradição... A contradição é para qual suposição se eu tenho 3 suposições? É para a suposição do x igual a 3? Correto, mas por quê? É porque o nosso objetivo é chegar a que x é diferente de 3. Não, tudo bem, mas... Vamos supor que você tiver... Pode falar, Marcos. As 2 primeiras... É porque quando se a gente fosse colocar em conectivos lógicos lá, os 2 primeiros estariam antes do conectivo C, então... Aí os 2 primeiros, eles são fixos, o segundo é que eu preciso provar. Tá, peraí. Depois do então. Isso, deixa eu só falar a terminologia. Esse aqui são os condicionais, tá? Isso. Só para você, são condicionais. Quando você fala que são condicionais, é que são o que está antes da setinha, no C. Então, você explicou certo, é perfeito, é isso mesmo. Ó, porque, veja bem, isso aqui vamos supor que você estivesse fazendo um problema de pesquisa, que você não sabe que você quer provar que o x é diferente de 3. Então, você tivesse lá uma série de coisas, e aí você suporia x é igual a 3, depois x é igual a 4, x é igual a 7. Enfim, você está fazendo um problema que você não sabe exatamente o que você quer chegar. Qual que vai dar contradição? Então, o ponto é... mas é uma fonte muito comum de dúvida, porque assim, aqui está muito claro, entendeu? Mas tem teoremas que a coisa tem tantas coisas uma dentro da outra ali, que você pode facilmente se perder quanto a isso. Então, o Marcos explicou bem, ó, o dado... deixa eu só pegar aqui de novo, ó. Então é o seguinte, ele está pedindo para provar que se isso acontece, então tem isso. Os condicionais do teorema, vamos chamar isso de teorema, né? O condicional dele, ou os condicionais são dados por essas 2 propriedades aqui. Então, eles são fixos, que é por isso que ele aparece aqui. Porque, veja bem, uma coisa é o suponha do condicional C, então, né? Da parte C do C, então, que é o 18. A outra coisa é você supor algo que está fora. Então, por que, resumindo, né?
por que que a contradição vai contradizer este x igual a 3 e não os dois anteriores? É justamente por isso, porque é uma condição, é uma suposição que está fora do condicional, certo? Então, a contradição, ela está fora. Olha, isso, não sei se pode parecer óbvio aqui nessa questão, mas o Pedro e a Juliana que o digam, porque tem problema de álgebra que intrincado, tipo um problema que o Pedro deu aí, que a gente ficou uns 3, 4 semanas resolvendo. A Juliana também participou, que é intrincadíssimo. Você está no meio de uma demonstração, então, aí você faz você já fez várias suposições, você faz uma outra suposição. Como saber qual é a contradição para qual suposição? Então tem que ter um olhar muito atento. Aqui está fácil de detectar, porque um é o condicional fixo, o outro é o que está fora. Mas tem vezes que está tão intrincado que você fica com dificuldade, tá? Isso é importante falar. E a última coisa que eu ia falar é por que o x igual a 3 não está aqui? Porque ele não precisa, ele é como se fosse uma muleta, um andaime, que você coloca ali, igual você coloca andaimes ou aquelas madeiras para construir uma casa. Depois que você faz a laje, constrói tudo, você pega e joga fora os andaimes, porque você não precisa mais dele. Então, essa condição é isso, é uma coisa que você põe temporária só para provar o que você quis, né? Por isso que ele não aparece aqui. Tá, agora, deixa eu ver. Então, agora vamos ver a demonstração propriamente, porque... Deixa eu ver só o que vem depois aqui. Tá. Então, agora é a prova. Ó. Então, a gente fez o rascunho, esse aqui é o teorema. Aí você põe assim, suponha isso, suponha isso. Substituindo, agora começa, a partir do 26, começa a artimanha, né? De você, o malabarismo aí, matemático. Aí o que você faz? Você vai substituir. Pô, você tem uma equação e uma desigualdade aqui. Desigualdade não, uma diferença, né? Um sinal diferente aqui. Então, você vai substituir x igual a 3 aqui, você obtém y igual a 4. Mas o y igual a 4 contradiz o y diferente de 4. Portanto, x é diferente de 3. Assim, se isso, então isso. Isso acaba a demonstração. Alguém tem dúvida? Eu não entendi, calma aí que eu não entendi, professor. Uhum. Foi rapidinho, bem na hora que eu voei. Eu vi. Tá. Oi, professor. E o que o Marcos estava falando agora, o outro Marcos, era a questão que a gente tinha analisado sobre condições suficientes e condições necessárias do C, então. Ele foi que estava tendo que trabalhar em cima do x igual a 3, que era a segunda parte dele, no caso, a condição necessária. Peraí, é que você falou, mas eu não senti o interrogação aí. A condição, né, do C, então, que vem antes do sinal é a condição suficiente. E o que vem depois é a condição necessária. E justamente o que tinha depois era o x igual a 3. Então, por isso era aquele ponto que a gente tinha que trabalhar, que independente dos valores de verdadeiro ou falso do que vem antes, o que vem depois que define se de fato dá verdadeiro ou falso. Tá, entendi. O Marcos está propondo uma discussão desse problema a partir da condição necessária suficiente. A gente pode depois rever isso, porque ela está lá no capítulo 1 ou 2, e ela aliás, dos vídeos das aulas gravadas tem isso. Ela é um negócio também bem ardiloso ali, sutil, para entender essa parte de necessário e suficiente. Dá para fazer essa ligação aqui, né? Deixa eu falar só mais uma vez para a Juliana que perguntou. Ó, aqui é para provar aqui esse condicional. Se isso e isso acontece, então temos isso. Então você vai supor esses dois condicionais aqui. Daí você vai supor x igual a 3. Mas eu quero provar que é diferente, porque você vai chegar numa contradição. Então, o 24 e o 25 são verdades, aqui nesse passo, tá? O 24 é uma verdade, o 25 é uma verdade, porque eu suponha isso. Aí, já que isso é verdade, então vamos substituir o 3 nessa equação. Vai ficar 3 ao quadrado
É que aqui não está feito, né? Você vai fazer 3² mais y igual a 13. Na hora que você fizer isso, você vai obter y igual a 4. E y igual a 4... Já entendi. Entendeu, né? Contradiz isso. Então, se contradiz, é porque o x é diferente de 3. Não, é porque bem na hora minha irmã chegou aqui e perguntou uma coisa, e aí eu fui responder e pronto, fugiu o assunto. Perfeito.